Então, dando continuidade ao nosso estudo de Direito do Trabalho, hoje nós vamos falar a respeito das alterações nas empresas. Então, como nós começamos a falar do empregador, hoje é muito comum, pessoal, que um empregador venda aquela empresa, que um empregador mude a estrutura jurídica daquela empresa, que um empregador faça uma fusão de várias empresas, que ocorra uma cisão, ou seja, uma divisão de empresas e assim por diante. Hoje, no mercado que nós vivemos, nessa globalização, é comum acontecer isso ou não, galera? Vira e mexe, vocês não escutam falar que o grupo X comprou as empresas tais e tais? Sim ou não? Com toda certeza. Isso é uma coisa natural, isso é uma coisa que acontece. É muito comum, às vezes, o cara começar com um tipo de empresa e resolver depois que ele quer transformar aquela empresa numa sociedade anônima para poder abrir o capital dela e vender ações nas bolsas de valores? Sim ou não? Com toda certeza. Isso é uma coisa que acontece demais. Só que, e para nós do direito do trabalho, pessoal, isso pode influenciar diretamente na relação existente entre empregado e empregador? Com toda certeza. E aqui a gente vai começar a entender o que a legislação diz sobre isso. Não é muito comum vocês escutarem, principalmente quando se trata de empresa pequena ou de médio porte, que aquela empresa foi comprada por um outro grupo. Agora o que vai acontecer? Vai demitir todo mundo, faz o acerto de todo mundo para começar a trabalhar na outra empresa com uma nova carteira de trabalho? Não é comum acontecer isso ou não, pessoal? E aí eu pergunto para vocês, e isso está certo ou não? E aqui a gente vai começar a entender isso. Então, para começar, pessoal, a gente precisa diferenciar que as alterações na empresa, elas podem acontecer de duas formas. Elas podem acontecer na estrutura jurídica, mas elas também podem acontecer na mudança de propriedade. Então aqui, pessoal, nós estamos falando que quando se tem uma alteração na estrutura jurídica da empresa, nós estamos falando que uma sociedade pode passar a ser de limitada para ilimitada. Nós estamos falando que uma sociedade limitada pode vir futuramente a ser uma sociedade anônima e assim por diante. Correto? Isso está atrelado com a estrutura jurídica. Só que além de mudanças em estrutura jurídica, pode haver também aí para nós mudanças de propriedade, com toda certeza. E o que são mudanças de propriedade? Uma venda, uma incorporação, uma fusão, entre outros aspectos, correto? Então, é importante nós sabermos disso. E por que é importante, pessoal? Porque estas questões podem vir a trazer sucessão no âmbito trabalhista. E o que significa isso, então? Que, dentro desse aspecto, pode influenciar na relação de emprego e, muitas vezes, trazer abusos para os empregados. Então, desse modo, pessoal, quando nós falamos em alterações na estrutura, muitas vezes o empregado nem fica sabendo. Então, vamos pensar, eu estou trabalhando numa empresa que era aí uma sociedade limitada. Agora essa empresa passou a ser uma sociedade anônima porque ela quer entrar no mercado de bolsas e valores vendendo ações. E o empregado muitas vezes nem fica sabendo disso. Ou era, aí no caso, um microempreendedor individual e agora passou a ser uma sociedade limitada? Pode acontecer ou não? Pode. Só que para nós do direito do trabalho, isso pode influenciar nos direitos adquiridos pelo empregado ou não? E essa resposta, ela vem materializada para nós, galera, no artigo 10º da CLT, que diz o seguinte:
qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Então, olha que interessante, pessoal. Se a empresa mudou a sua estrutura, passou a ser uma sociedade anônima, passou a ser uma sociedade limitada, entre outros aspectos, o que vai acontecer com os direitos dos empregados? Absolutamente nada. Eles devem permanecer o quê? Idêntico, eles devem permanecer iguais, correto? Mas, professor, essa tá fácil, porque alterou a estrutura. Mas e se eu falo em mudança de propriedade? Então, existia uma empresa X que foi comprada por outra empresa. E essa outra empresa chega e fala, olha, a partir de agora, se você quiser continuar trabalhando comigo, em vez de você conseguir ganhar os seus 5 mil reais, por uma política da nova empresa, nós só podemos pagar 3 mil reais para você. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente faz a extinção do seu contrato anterior com a outra empresa e fazemos o registro agora desses 3 mil reais para você. Muito comum acontecer isso na prática ou não, galera? Muito comum, e muito comum o empregado ter que aceitar isso porque ele não pode ficar sem trabalhar também ou não? Muito comum. Só que daí eu pergunto para vocês, galera, e esta mudança na propriedade pode afetar os contratos de trabalho que estão em vigência ou não? E aqui, galera, para responder essa pergunta, nós vamos aí analisar e fazer a leitura do artigo 448 da CLT. E o artigo, então, 448 da CLT diz o seguinte: a mudança na propriedade, fusão, incorporação, venda, alienação, ou na estrutura jurídica, como nós já falamos, não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, o que está dizendo aqui, pessoal? Que alterações, seja na estrutura ou seja na propriedade, não alterará os contratos de trabalho. Então, imagine, eu era contratado com uma empresa e ganhava 3 mil reais e mais o meu plano de saúde. Essa empresa foi vendida. E essa empresa que assumiu falou, não, Gabriel, os 3 mil reais é justo. Mas na nossa empresa ninguém ganha plano de saúde. Então eu vou retirar o plano de saúde. Tá certo isso ou não? Negativo. E por que não está certo isso, pessoal? Porque os contratos de trabalho devem permanecer o quê? Idênticos, correto? Então, é importante saber disso. É importante saber, pessoal, se tem modificação ou se não tem na estrutura jurídica ou na propriedade, o contrato tem que permanecer igual. Eu sou empregado, se foi vendido, eu continuo sendo o quê? Empregado. Então, aquela ideia, olha, vendi a empresa, vou mandar todo mundo embora e depois recontrata todo mundo pela mesma empresa. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque se você vendeu a empresa é o quê, galera? É sucessão. Vai fazer alteração, talvez, no nome ali da empresa, na sua carteira de trabalho, mas o contrato deve permanecer o quê, galera? Intacto, deve permanecer idêntico. Por quê? Porque a CLT traz essa ideia. Porque se não fosse isso, nós poderíamos ter fraudes, prejuízos, entre outras situações. E na prática, galera, é muito comum acontecer? Então vamos pensar. Aquele funcionário ganhava 5 mil, foi vendida a empresa, mas aí fizeram ali para maquiar uma demissão dele e no outro dia uma contratação pela nova empresa que continua no mesmo lugar, com as mesmas cores, fazendo a mesma atividade. É típico que houve uma sucessão aí ou não, galera? É típico, por quê? Porque foi vendido.
E aí o cara ganhava 5 e agora está ganhando 3. E ele ficou trabalhando 5 anos ganhando esses 3 mil. Ele pode entrar com uma ação trabalhista depois e pedir essa diferença de 2 mil de todos os meses ou não? Com toda certeza. Por quê, pessoal? Porque o contrato dele não poderia ter sido o quê? Alterado, correto? E aí eu pergunto, mas eu, Gabriel, sou funcionário, então, de uma instituição X. Essa instituição é vendida. E ela foi vendida para um grupo que eu não gosto. Eu, como empregado, falo, não, já que vocês venderam e não perguntaram para mim se eu queria ou não que vocês vendessem, agora eu não quero continuar trabalhando aqui. Vocês me mandem embora. Tá certo esse meu pensamento ou não? Não. Por quê, pessoal? Porque não depende de anuência do empregado. Se continua idêntico o contrato, vai ser o quê? Para todas as formas também. E se eu não quero trabalhar para esse novo dono, o que eu tenho que fazer? Peço a minha demissão e vou ser feliz, correto? Então, cuidado com isso. É muito comum também o empregado falar, não, mas a empresa foi vendida e agora quem não quer trabalhar sou eu, então vocês têm que me mandar embora. Tá certo esse pensamento ou não, galera? Negativo. Por quê? Porque os contratos vão permanecer o quê? Inalterados. Os contratos permanecem idênticos. E dentro dessa ideia toda, resumidamente, a gente precisa tirar alguns pontos importantes. Como, por exemplo, quem assumiu vai ser responsável por todos os débitos e créditos ou não? Sim ou não? Com toda certeza. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, inclusive, pessoal. Inclusive no caso de débitos, quem vendeu essa empresa ainda continua sendo responsável por um determinado período. Uma responsabilidade que nós chamamos de responsabilidade subsidiária. Então, a gente vai tratar disso mais um pouquinho também à frente. Por quê? Porque aquela pessoa que realizou a venda pode ainda sim ser responsável por tal situação. Disso nós vamos fazer a leitura do artigo 10º, letra A, que diz o seguinte: o sócio retirante, quem é o sócio retirante? Aquele que saiu. Responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao tempo em que figurou como sócio, somente ações ajuizadas até 2 anos depois da averbação da modificação do contrato. Então, olha que interessante, eu era dono, eu era sócio, eu saí. Averbei no órgão competente a minha saída. Pode ser que eu ainda tenha que pagar dívidas trabalhistas daquela empresa ou não? Sim, até pelo período de quanto tempo? 2 anos. Mas e aí, a responsabilidade é solidária, igual a gente viu no grupo de empresas ou não? Não. Aqui a responsabilidade é o quê, galera? Subsidiária. O que significa isso? Primeiro vai responder empresa devedora, depois sócios atuais e por fim o quê? Sócios retirantes, correto? Mas e se foi só uma fraude para eu tentar me livrar dessas dívidas? Pode ser que esse sócio retirante responda solidariamente ou não? Com toda certeza, o direito está aí para combater fraudes, né, galera? E o parágrafo único do artigo 10º, letra A, diz o seguinte: o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovado fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, se comprovar que é fraude, galera, vai responder solidariamente. Então, eu, Gabriel, vou lá, chego para uma pessoa X e falo, olha, estou te dando de presente a minha empresa e vou te dar mais R$1.000 para você ganhar essa empresa. E como você é muito meu amigo, assina aqui. E aquela pessoa é semi-analfabeta, não tem conhecimento de nada. Está caracterizado uma eventual fraude nesse exemplo ou não? Tá.
e se caracterizar efetivamente, eu, Gabriel, que fiz isso, posso ser responsável por aquelas dívidas ou não? Posso ou não? Com toda certeza. E aqui um cuidado. A responsabilidade minha vai ser primeiro da empresa, depois dos sócios e os sócios atuais e depois eu que sair ou não? Cuidado. Nesse caso não. Porque se é fraude, a responsabilidade é o quê, galera? Solidário. O que é uma responsabilidade solidária? Todo mundo responde ao quê? Ao mesmo tempo. Correto? Então, importante a gente falar sobre isso também. Outro ponto importante dessa questão das alterações, pessoal, é a intangibilidade do contrato. O que significa isso? Tudo aquilo que a gente já falou. O contrato de trabalho deve permanecer o quê? Intactos ou podem ser modificados? Devem permanecer intactos. Eles podem ser modificados? Podem, em um caso. Quando? Quando for para ter modificações melhores. Lembram lá dos princípios do direito do trabalho, sempre da aplicação da norma mais favorável? Lembram da hierarquia normativa? Quem que está no topo da pirâmide do direito do trabalho? Sempre a norma que for o quê? Mais favorável. Então eu tinha um contrato que eu ganhava 3 mil, agora eu tenho um contrato que eu ganho 10 mil, pode ser aplicado esse contrato a princípio ou não? Pode, com toda certeza, correto? E aqui a gente tem que lembrar. Então, em regra, quem assume as dívidas, quem assume a responsabilidade trabalhista? O antigo ou o novo dono? A princípio, o novo dono. Mas pode ser que o sócio anterior responda? Pode, desde que seja no período de 2 anos de averbada a sua retirada, que vai responder de maneira, inclusive, o quê? Então, vamos pensar, eu tenho uma empresa e comprei outra empresa. Só que eu não tomei o cuidado de ver as dívidas dessa empresa. E essa empresa que eu comprei tinha 10 ações trabalhistas. Eu, atual sócio e dono da empresa que comprou, vou ter que pagar essas 10 dívidas ou não, galera? Com toda certeza. Por quê? Porque toda a responsabilidade do pagamento, a princípio, é de quem? Do novo dono, correto? Então, se há essa responsabilidade do novo dono, deve então aí se tomar este cuidado. Mas daí eu sou muito esperto, professor. Quando eu fui negociar, eu negociei com esse cara dizendo, olha, eu compro a sua empresa, mas você vai assinar aqui que todas as ações ou dívidas anteriores a essa data, você será o responsável. Legal. Isso pode? Pode, é um contrato de compra e venda. Só que aí eu pergunto para vocês, e pro direito do trabalho, esta existência de cláusula em contrário vai ter validade para o empregado ou não? Negativo, galera. Então, quando aquele empregado entrar com ação trabalhista, a responsabilidade vai ser de quem? Do novo dono. Só que o novo dono vai e paga. Esse novo dono vai poder cobrar isso do antigo dono ou não? Vai. No âmbito civil, não no âmbito trabalhista, através de uma ação regressiva. Opa, tinha uma cláusula dizendo que essa dívida era tua. Mas essa cláusula para o direito do trabalho, ela não tem validade para o empregado. Então eu tive que pagar. Mas quer dizer então que essa negociação não teve valor nenhum? Negativo. Ela teve. Mas não para o âmbito o quê? Trabalhista. Eu vou ter que discutir isso depois onde? Lá na questão civil. Então, novo dono pagou as verbas trabalhistas, pegou o comprovante, pegou aquele processo, pode entrar com uma ação no âmbito civil pedindo o ressarcimento disso ou não? Com toda certeza, correto? Então, disso, galera, a gente tira esses pontos importantes. Então, essa existência em cláusula em contrário, muitas vezes existe nesse contrato de compra e venda, dizendo que o antigo vai ser responsabilizado. Mas isso vale para o direito do trabalho? Vale para aquele empregado?
Não, porque senão ia ser muito fácil fazer fraude, né, galera? Eu ia achar pessoas para comprar e falar, ó, se vira aí, agora o problema é outro, e vamos trocar aí os donos e o empregado que se dane. Então, nesse caso, responde então aí por essas dívidas o novo, e existindo esta cláusula, ele depois de pagar pode pegar isso e cobrar? Sim ou não? Com toda certeza. Então, com base nisso, nós trazemos essas ideias.